Eu estou aqui com o Vitor Hugo, é o Vitor Hugo Assis Hofbreit. Sim. Tudo bem, Vitor Hugo? Tudo certo, Fabélia? Ele é gerente de laboratório, ele é também especialista em nematologia. Então, assim, é um menino novinho, mas nós sabemos aqui que podemos conversar sobre muita coisa. E hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre a morte súbita da soja. O que é isso, Vitor Hugo? A morte súbita da soja é uma doença que antigamente era conhecida como podridão vermelha da raiz e é causada por um fungo muito conhecido dos produtores, que é do gênero Fusarium. Racala Fusarium. Inclusive, tem Fusarium em várias culturas, né? Sim, Fusarium é um gênero de fungo que tem várias espécies que podem infectar diversas culturas diferentes. Esse que pega a soja, ele é um específico da soja ou ele é alguém que já migrou e também pega a soja? Então, a soja tem existem vários Fusarium que foram encontrados associados a raízes de soja, mais ou menos uns 20 tipos, certo? Mas apenas uns 4 ou 5 vão causar um sintoma mais severo, que além de causar uma podridão nas raízes, causa também um sintoma na parte aérea, deixando a folha com aquele sintoma carijó, que os produtores conhecem. E essa aí, quando eu percebi aquele sintoma carijó, já passou da hora de fazer alguma coisa? Porque ele vai ainda falando aí, morte súbita. Então, assim, em que momento que eu preciso perceber isso? Eu tenho que fazer análise de solo antes desse plantio? Como é que é o melhor momento de diagnosticar isso aí? Então, essa é uma das dúvidas que a maioria dos produtores tem, e para te falar a verdade, a maioria da pesquisa também tem, porque o pessoal ainda não entende muito bem essa doença. O que acontece, o que se sabe até hoje, é que o Fusarium consegue infectar soja no início já no estágio V3, você já pode encontrar plantas de soja com Fusarium na raiz. Mas esses sintomas severos na parte aérea começam a aparecer só no reprodutivo. Então a planta fica com fungo ali na raiz, às vezes você não percebe nada, até que no reprodutivo ela mostra os sintomas. E pode chegar, claro, como chama morte súbita, normalmente leva a planta à morte, né? Agora sobre as recomendações de manejo, são um pouco complicadas. Então existe aquela base, né, alguns princípios da agroecologia que a gente tem que seguir para vários fatores, não só para as doenças, né? Como deixar uma palhada, se preocupar com a matéria orgânica do solo, né, se preocupar também com áreas encharcadas, porque o fungo ele tem uma facilidade em causar doença em plantas que estão em solos que estão sempre cheios de água, certo? Então pode ter encharcamento ou não, mas às vezes atingiu a capacidade de campo, que de água, e essa água ficou ali por muito tempo, né, é mais provável, se tiver Fusarium, que os sintomas se tornem mais severos. Você falou aí do encharcamento. Teve já alguns anos que eu fui acompanhar a planta, quando ela sofre qualquer estresse, seja ele hídrico, porque até faltando água, seja ele nutricional, ela tem uma suscetibilidade maior para que o fungo chegue e avance sobre ela. Sim, na verdade, esse experimento com esses Fusarium e essas condições ainda não foram realizados. Mas isso é visto para várias doenças e já é quase uma verdade, né? Quando a planta sofre um estresse, ela fica mais suscetível, né? Além disso, o fungo também é favorecido pela água, porque os esporos do fungo precisam de água para germinar. Então, juntando esses dois fatores, mesmo com a falta de água, se a planta teve falta de água por um tempo, ela sofreu com aquilo, e depois vem uma chuva, aquela chuva pode fazer os esporos germinarem e já infectar aquela planta que estava mais suscetível. Então fica como o indivíduo humano, né? Ele estando mais suscetível, ali, vamos dizer ali, mais anêmico, qualquer gripe que chega, na hora que chegar, pode pegá-lo. Exatamente. E quando a gente tem algumas regiões no Brasil com maior incidência, ou isso aí ainda é coisa que está sendo analisada? Isso a gente ainda está analisando. Nós sabemos que existem Fusarium, a ideia é que, a hipótese que está aceita até agora é que existe Fusarium em todas as regiões de soja, né? Esses Fusarium que causam alguma doença em soja, porque é um gênero que realmente ele está presente até assim, se eu colocar uma placa de Petri aqui, eu posso ter Fusarium
crescendo, né? É como o nematóide, está por aí, está por aí, solto. Está solto, isso aí. Agora, os fusarium, que causa sintoma mais severo, apenas um não foi encontrado no Brasil. Mas nós temos já 4 que estão aqui. Então, já temos aí uma boa população que está por aí à solta e que pode aparecer. Ali, e a hora que apareceu a soja carijó? Bom, se você já viu a soja, né, nessas condições, é bom se perguntar o porquê que aquele fusário apareceu, né? Às vezes, a planta sofreu algum tipo de estresse naquele ano. Será que aquele ano foi anormal, atípico? Nos outros anos, eu vi algum tipo de doença desse tipo? Né? Porque, às vezes, naquele ano, as condições foram ideais para a doença, mas nos outros anos, não. Né? Então, você entende, assim, que às vezes é o ambiente. O ambiente é difícil a gente mexer. Né? Agora, assim, existem alguns trabalhos que mostram que existe alguma resistência em algumas plantas e também existem alguns compostos químicos, algumas moléculas que podem ser utilizadas. Então, se a pessoa está tendo algum tipo de problema, convém, às vezes, pesquisar um pouco sobre sobre alguns produtos ou sobre variedades resistentes, que, apesar de não ter aquela eficiência, é o que nós temos hoje. E pode acontecer, Vitor Hugo, de aparecer em plantas distintas e não pegar ali, como o nematóide, ele faz ali as reboleiras. Eu posso ter plantas soltas na lavoura com o fusário, ou normalmente eu tenho um talhão ali mais contaminado geral? Na verdade, a distribuição é bem parecida com o nematóide, porque também é uma doença de solo, né? Então, às vezes, você tem um inóculo maior numa região e pouco em outra região. Né? Então, claro, a tendência é aparecer mais naquela região. Mas ele tem muito mais uma dependência de clima do que os nematóides. Né? Então, pode ser que apareça no ano e não apareça no outro. Uhum. Só que onde tem mais inóculo, é mais provável que aconteça mais doença. Então, você falou aí, Vitor Hugo, que são em torno de 20 espécies para essa que afeta a soja. Essa aí não é aquela também do arroz, porque a gente tem o pessoal no Rio Grande do Sul que enfrenta muito fusário no arroz, né? Certo. Na verdade, assim, existem poucos trabalhos pegando inóculo do arroz e infectando na soja. Né? E inóculo da soja infectando o arroz, para saber assim, se esses isolados de cada espécie, eles conseguem infectar as outras culturas. Né? Então, isso a gente ainda não sabe. Né? E quando fala ali do inóculo, ele se dá como... parecido, agora eu vou fazer aqui as minhas perguntas bem leigas, porque eu não sei, aí para eu ficar dando sequência na conversa, eu preciso aprender, gente. Ele se dá como aquele do fungo branco ali, do mofo branco, que tem os apotécios, que faz toda aquela diversificação ali para ele multiplicar, ou não é naquele sistema? Ele está lá com o nematóide, porque é de solo? Na verdade, não. Ele é um pouco diferente desse do mofo branco. O que acontece? Ele vai colonizando as raízes e ele vai produzindo os esporos enquanto ele vai colonizando. Ele tem um tipo de esporo específico que chama de clamidósporo. Esse clamidósporo é uma célula só, com uma parede bem firme para poder sobreviver no solo. Aí essa parede a gente pode comparar lá ao escleródio do mofo branco, que também sobrevive, ou não é? É um pouco diferente, porque o escleródio do mofo branco, ele é um emaranhado de várias células. E aí ele vai jogando uma substância em volta desse emaranhado de células. Esse por isso que ele uma forma... célula só. Isso, por isso que ele forma aquilo lá. Aquela crosta. Isso. Agora, o do fusário não dá para ver olho nu, porque Entendi. é uma célula só que fica ali no solo. Né? Então, então, ele vai produzir várias dessas células. A hora que a planta morre, que essas células estão dentro da planta, essas células ficam no solo. Né? Então, o inóculo aumenta toda vez que a doença ocorre. E tem noção de quanto tempo esse fungo consegue sobreviver ali sem ter onde se reproduzir? O fusário, ninguém sabe ainda direito sobre essa questão. Né? Essa é até uma das dúvidas que nós temos. Será que às vezes fazer uma rotação de cultura vai contribuir para essa diminuição no inóculo ou não? Né? Tem alguns trabalhos que fizeram isso, mas o pessoal ainda não conseguiu um resultado concreto. E às vezes por quê? Pode ser que o fusário consiga sobreviver por vários anos e que uma rotação para essa ideia de manejo não sirva. Mas às vezes a rotação pode servir para o quê? Para
para a gente aumentar outros micro-organismos que conseguem parasitar esse fusário e segurar ele ali. Inclusive, gente, que aí, às vezes a senhora que o Vitor Hugo fala, olha, isso aí ainda não tem a resposta. Ele é um dos pesquisadores que atua especificamente nesta praga, que é justamente para trazer todas as respostas e para contribuir com o produtor rural, que se está aí com esse problema, alguém chegar lá dando a solução, vai devagar. Aqui as soluções não são tabajara. É verdade, né? Existe até também uma ideia de que os nematóides podem abrir porta para o fusário, né? Então, às vezes, se a gente tem nematóide na área, principalmente os nematóides sedentários, nós podemos ter mais doenças com o fusário. Então, pode ter ligação, mas ainda não está confirmado. Ninguém ainda fez um experimento com esse fusário e os pratilencos e os meloidóides que a gente tem aqui. Mas existem experimentos com fusários e nematóides em outras culturas, né? Então, e sempre dá mais doença. É normal esse tipo de observação. Naturalmente que não vai ser fácil fazer também uma avaliação precisa, considerando que são aqui 20 espécies e lá tem um mundo de raças. Então, na hora que começar a cruzar isso aí, as probabilidades vão ser muito grandes ali, de esse com aquele neutraliza, mas esse com aquele outro já tem uma... Né, tipo, o 1 com o A não tem nada, mas o 1 com o B já tem propagação. Isso aí é uma situação também de pesquisa que vai anos desafio ainda, né? Sim, é verdade. E assim, e nesse complexo de 20 espécies, nós temos assim aquelas espécies que só quando você... Quando você coloca em casa de vegetação, você não observa quase nada de sintoma. Com uma avaliação bem precisa que você vê que ela causou alguma coisa ou não na soja, né? Então, às vezes, nem são espécies importantes, né, para a soja. Então, isso ainda tem que ser estudado, né? Quais dessas espécies que são as mais importantes? Porque nós sabemos que tem as 5 que causam sintoma na parte aérea. Mas dessas outras que apodrecem a raiz, o quanto elas apodrecem a raiz? E nesse apodrecimento, quanto eu vou perder de produtividade? Isso aí. Porque também às vezes tem um apodrecimento menor, tem um apodrecimento mais significativo. Isso. E depois que eu identifiquei ali, já meio-dia e 27 aqui, só para ver se a gente consegue, que eu já identifiquei a soja carijó, eu tenho algum fungicida ainda a aplicar ou ali eu tenho que só esperar o ciclo completar? Depois que a soja apresentou esse sintoma, já não compensa mais fazer aplicação de fungicida, porque o fungicida vai atuar principalmente ali no solo e fora das raízes, né? Vai ser difícil o fungicida entrar e conseguir controlar aquele fungo que já colonizou bem as raízes e já mandou toxina para a parte aérea. Então ali já é chamar para o velório. Isso, nessa verdade. Bom, eu quero agradecer sua participação conosco e vamos sempre estar trazendo mais informações aqui. Os bate-papos técnicos são bem interessantes, o produtor gosta disso. Obrigada, viu? Obrigado a você, Vitor Fabélia. Hugo.